Olha só, qual que é a nova moda entre as pessoas mais ricas do mundo, hein? Parece coisa de filme de ficção científica, mas é totalmente real. E isso, na verdade, diz muito sobre o tempo em que a gente está vivendo. É isso mesmo, sem rodeios. A classe que mais lucra com o sistema que a gente tem hoje parece que está, ao mesmo tempo, construindo uma rota de fuga para quando esse mesmo sistema entrar em colapso. É um paradoxo gigantesco, né? E não, isso não é nenhuma teoria da conspiração. Manchetes como essa, de jornais grandes, confirmam que não se trata só de uma excentricidade, é um movimento real. Então, a grande pergunta é: o que está por trás disso tudo? Ok, vamos começar com os exemplos concretos dessa fuga. As fontes que a gente usou para essa análise chamam esse fenômeno de banquerização. Pensa nisso como se fosse a arquitetura do medo. E a gente não está falando de um porão reformado, pra? O complexo do Zuckerberg no Havaí, por exemplo, é totalmente autossuficiente. Energia, água, comida, tudo do bom e do melhor. Já o Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, mirou na Nova Zelândia, que virou o refúgio preferido da elite por ser bem isolada. E claro, já tem até empresa vendendo sobrevivência como se fosse um iate de luxo. A primeira reação é pensar que, é só mais um hobby de gente excêntrica, certo? Mas as fontes que nós analisamos apontam para algo bem mais profundo, uma mentalidade específica que explica por que centenas de milhões de dólares estão indo parar em buracos no chão em vez de qualquer outra coisa. Para entender a motivação por trás disso, a gente precisa decifrar o grande medo dessa elite. E eles têm até um codinome para o apocalipse particular deles. O autor Douglas Rushkoff deu um nome para isso: a mentalidade. É a crença de que, se você tiver dinheiro suficiente, dá para se isolar completamente do caos do mundo. A ironia suprema? Muitas vezes, esse caos foi turbinado pelo mesmo sistema que criou a fortuna deles. E o que eles tanto temem? Eles chamam de o evento. O Rushkoff conta uma história incrível. Ele foi convidado para uma reunião secreta com 5 bilionários. Ele achou que o papo ia ser sobre o futuro da tecnologia, mas não. A única pergunta na mesa era: como sobreviver ao colapso da civilização? E o mais revelador é a lista de ameaças que eles imaginam. Colapso ambiental, uma inteligência artificial que se rebela, ou o estopim da desigualdade social explodindo em revoltas populares. Dá para perceber o padrão? São todos efeitos colaterais do sistema que eles mesmos ajudaram a construir. E aqui que a análise fica ainda mais profunda. Porque essa mentalidade de fuga não é só sobre indivíduos. As fontes que a gente estudou mostram que existe uma versão política, em escala nacional, para essa mesma lógica. A tese apresentada nas fontes é a seguinte: quando o capitalismo entra numa crise mas tão grave que ameaça o próprio sistema, o fascismo não surge como uma anomalia. Ele funciona como um botão de pânico, sabe? Um mecanismo de defesa para proteger o capital a qualquer custo. O pensador Leandro Konder mapeou bem essas características. O fascismo se vende como moderno, mas é profundamente conservador. É contra a democracia, o liberalismo, o socialismo. Basicamente, qualquer coisa que ameace a ordem. E o ponto-chave é esse: ele sempre faz uma aliança com o grande capital, que, em troca, abre mão de liberdades para garantir a estabilidade dos seus lucros. Mas essa lógica do salve-se quem puder não para por aí, no nível nacional. Ela escala e vai do bunker individual direto para a arena geopolítica. As fontes propõem uma analogia. Imagina uma superpotência sentindo que, se o poder econômico está em risco, o que ela faz? Age exatamente como o bilionário do bunker. Decide se isolar das regras para garantir a própria sobrevivência. O roteiro seria mais ou menos assim. Primeiro, a nação começa a rasgar acordos, a ignorar leis internacionais que ela mesma ajudou a criar. Depois, usa seu poder militar para tomar recursos vitais. E a justificativa? A grandeza nacional é a lógica do bunker em escala planetária. Privatizar a sobrevivência e quebrar o contrato social com o resto do mundo. Tudo bem, mas tem uma falha fundamental em toda essa lógica de fuga. Uma falha que vale tanto para o bunker individual quanto para a superpotência agindo sozinha. A falha, no fundo, é humana. O Rushkoff revela que a grande angústia daqueles bilionários não era sobre os filtros de ar ou a comida estocada. A pergunta deles era: depois do evento, como eu garanto que a minha equipe de segurança, que está armada, vai continuar leal a mim? Eles estão tentando resolver um problema de confiança e de sociedade com mais tecnologia. É uma equação que simplesmente não fecha.
E para fechar, a maior de todas as ironias que vem de um dado da Oxfam. Os investimentos de um único bilionário geram, em média, 340 vezes mais emissões de carbono do que o seu consumo pessoal. Isso quer dizer que o verdadeiro problema nem é o jatinho particular, por mais absurdo que ele seja. O problema são as indústrias e os sistemas em que eles investem, que estão acelerando justamente a crise da qual eles querem fugir. E para completar o ciclo, a própria construção desses bunkers gigantes de concreto e aço é outro ataque ao meio ambiente. No fim das contas, a conclusão das fontes é inescapável. A própria ecologia ensina que a resiliência vem da interconexão, não do isolamento. Não existe um plano B fora da biosfera da Terra. Aquele famoso experimento, o Biosphere 2, já mostrou na prática o quão frágil e quase impossível é criar e manter um ecossistema artificial fechado. O que nos leva à pergunta final. Se o isolamento é uma fantasia e a verdadeira segurança vem justamente do oposto, de fortalecer as comunidades, de cuidar dos nossos ecossistemas e de criar sistemas mais justos, por que a aposta de quem tem mais poder parece ser em muros cada vez mais altos? Fica aí a reflexão.